Boa noite. Aqui novamente estamos compartilhando de mais um estudo do livro Vozes Alerta. Hoje com a temática Parâmetros Úteis, que é sinônimo de princípios, de regras, de modelos úteis. E esse tema ele é abordado e direcionado em relação à perspectiva espiritual. Então vamos dar início ao nosso estudo e para isso trouxemos aqui um parágrafo de uma mensagem de Emmanuel, que é o comentário à carta de Tiago, capítulo 1, versículo 4, do livro Cartas Universais e Apocalipse, que diz o seguinte: mais que os micróbios patogênicos, até assaltarem os tecidos do instrumento físico, padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. À frente de toda dificuldade, não te lastimes, nem desfaleças. Para toda perturbação, a paciência é a melhor conduta. Vamos fazer aqui algumas colocações e servir de ponte para o nosso estudo Parâmetros Úteis. Então, a nossa fase de experiência no mundo de provas e expiações, ela sofre o impacto não só das questões puramente materiais, as vicissitudes da experiência no corpo, aonde acidentes, dificuldades outras, são comuns a todos nós. E Emmanuel nos diz o seguinte, que muito além de micróbios, de vírus causadores de doenças, até assaltar os tecidos do instrumento físico, muito mais do que isso, nós padecemos a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-nos as fibras da alma. Como é isso? É o resultado dessa interação constante, coparticipativa, que há entre o mundo físico e o mundo espiritual. Para a grande maioria das pessoas que ainda não acordaram para os propósitos importantes e espirituais da vida, elas oferecem um nível de receptividade muito grande às vibrações, às energias dos espíritos desencarnados que comungam, que se nutrem desses mesmos ideais. A questão toda é o esforço, a luta que é travada por cada um de nós, que não tem mais por linha de metas o envolvimento puramente na experiência do corpo, a procura de prazeres fugídios e de sensações instintivas e imediatistas que não nos preenchem mais os ideais da vida. Para nós se travou uma luta grande, porque do outro lado, a participação de espíritos benfeitores, de espíritos elevados, é em número muito menor do que dos desencarnados que continuam estabelecendo no roteiro de suas vidas o vício, o desequilíbrio, os conflitos emocionais. Porque entendamos bem aqui,
conflitos emocionais. Problemas da natureza humana não é só de quem está encarnado, não. É sobretudo também de quem está desencarnado. E por isso Emmanuel diz: padeces a intromissão de agentes mentais inquietantes, atormentando-te as fibras da alma. Esses agentes mentais inquietantes, para serem eficazmente impedidos e bloqueados de ter acesso ao nosso psiquismo, é preciso estarmos constantemente na vivência dos princípios espirituais que vão nos nutrindo, vão nos fortalecendo. E aqui eu faço uma referência a uma parte muito importante que está no último capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre a obsessão e sobre as medidas acautelatórias, preventivas, que devem sempre estarmos atentos para a ação e a atitude nossa no fortalecimento do nosso espírito. Porque é imprescindível, se visamos manter um nível de saúde e de equilíbrio espiritual, esse trabalho que o Evangelho sintetizou de uma maneira bem simples: orai e vigiai. Porque, voltando aqui ao texto de Emmanuel, a intromissão de agentes mentais inquietantes é frequente a ocorrer. Mas, concluindo a mensagem, Emmanuel nos diz: à frente de toda dificuldade, não te lastimes, nem desfaleças. E aqui é importante observarmos bem esses dois pontos. Sejam quais forem as dificuldades que estejamos a passar, quer sejam de origem física, quer sejam de origem espiritual, manter o equilíbrio, não se lastimar e nem desfalecer, tornam-se imprescindíveis no combate a essas influências. E por isso ele conclui a mensagem dizendo: para toda perturbação, a paciência é a melhor conduta. Paciência ativa, que busca, através de mecanismos preventivos, através da ação no bem, da vivência da caridade, o esforço ideal para que não estejamos sendo vítimas dessas infiltrações espirituais nocivas. E assim, vamos compartilhar algumas observações do livro Vozes Alerta, capítulo Parâmetros Úteis. E começa dizendo o seguinte: o decálogo mosaico iluminou os parâmetros úteis. Como dissemos, esse título, Parâmetros Úteis, vai ser tratado e direcionado em termos espirituais, oferecendo uma visão mais solidificada da existência divina, revelando a unicidade de Deus e suas determinações divinas,
expressas nas leis interpretadas por Moisés como canal das altas esferas. Alguns pontos aqui relevantes que achamos providencial compartilharmos. O primeiro ponto, merecedor de um destaque especial na historiografia bíblica que começa no Antigo Testamento, no livro A Gênesis, e depois no livro Êxodo, vamos ter essa parte referente ao mosaico, ao decálogo de Moisés, na verdade o decálogo de Deus, do qual Moisés foi o médium, porque aqui é importante frisarmos, o grande líder do povo judeu tinha entre as possibilidades ideais para ser o condutor daquele povo faculdades mediúnicas, sensibilidade à intervenção dos espíritos, para os quais ele veio a nos trazer os 10 mandamentos. Então, por isso, no final do texto é dito, expressa nas leis interpretadas por Moisés como canal das altas esferas. Fora os 10 mandamentos, houve todo um conjunto de leis civis, temporárias, mais importantes para o povo judeu, as quais também vieram principalmente através de Moisés. Continuemos. O pensamento e a convicção na existência de um Deus único foram instaladas no pensamento terrestre. E esse parâmetro modificou os pilares dos tempos, sendo expressivo postulado para a instalação do pensamento da vida imortal nas religiões. Então, aqui é importante frisarmos bem a ideia do Deus único, a unicidade divina, que é bem tratada e desenvolvida a partir do Antigo Testamento. Estabelece, como aqui é colocado, um parâmetro esse que é um princípio, é um padrão que modificou os pilares dos tempos, sendo expressivo postulado para a instalação do pensamento da vida imortal nas religiões. Então, o pensamento da imortalidade da alma já estava ali incluso, ao ser bem desenvolvido a ideia da unicidade de Deus, como nós iremos ver mais adiante. Jesus evolucionou todos os parâmetros existentes na Terra. A partir dele, todos os relacionamentos e a busca pelo estreitar dos laços com o Criador tomaram proporção de eternidade real, baseada na lei que resume todas, a lei de amor. Então, ao nos dizer que Jesus evolucionou, modificou de forma progressiva todos os princípios, todos os padrões existentes na Terra, e que a partir dele todos os relacionamentos e a busca pelo estreitar dos laços com o Criador tomaram proporção de eternidade real, é algo muito importante. Porque ao anunciar na Boa Nova, de forma reiterada, que os objetivos maiores da experiência humana era o reino de Deus e a sua justiça, estavam ali colocadas as bases nas quais se desenvolveria
a consciência da eternidade da alma baseada na lei de Deus. É interessante aqui lembrarmos que até antes do Cristo, todos os livros do Antigo Testamento, sobretudo os livros dos profetas, direcionava a aspiração maior do povo de Israel para a conquista de um local que especificaram de forma figurada como sendo a terra prometida. A simbologia que foi trabalhada pelo Cristo, dando o nome de reino. Mas as expectativas que o povo de Israel tinha antes do Cristo era uma terra e uma pátria aqui mesmo entre nós. Não era vida espiritual e realidade transcendental do ser. Não. Todo esse campo começou a ser trabalhado a partir do Cristo, quando ele enfocou e direcionou a atenção do povo judeu para o reino dos céus. A sua mensagem do Cristo, abarca as necessidades de todos os espíritos imortais. E por isso mesmo, os parâmetros de seus ensinos trouxeram a eternidade das leis divinas para que, em qualquer lugar, o ser despertasse para a sua realidade transpessoal. É interessante aqui frisarmos que quando é dito que a mensagem do Cristo abarca, alcança as necessidades de todos os espíritos imortais, isso se deu exatamente pelo fato de que o objetivo maior do Evangelho do Cristo era o espírito imortal que somos cada um de nós. E ao dirigir a atenção para a realização, o despertamento e a plenitude do nosso espírito, ele estava atendendo a todas as necessidades fundamentais, quer tenhamos consciência delas ou não. E é por isso que a mensagem do Cristo continua sendo atualizadíssima, porque ela vem resolver pela raiz os problemas das ansiedades, do estresse, dos desequilíbrios da criatura humana, que é não ter ainda se percebido como espírito imortal e não ter entendido que o que nós buscamos não se encontra na Terra. A plenitude, a felicidade de uma forma mais intensa, ela se realiza e se dá na transcendência do ser, na vida espiritual. E não através das coisas fúteis e fugídias do plano material. Continuando. Os parâmetros, os princípios, as regras de seus ensinos trouxeram a eternidade das leis divinas para que tempo o ser despertasse para a sua realidade transpessoal. É por isso, como estávamos dizendo, que a mensagem do Cristo é atualizadíssima, porque ela é enfocada na base e nos princípios associados às leis divinas, de tal maneira que em qualquer época possibilitasse o despertamento do nosso espírito para a realidade
transpessoal. Quando se fala aqui de realidade transpessoal, é aquela que está para lá da personalidade transitória que ocupamos na Terra e para lá dos valores puramente temporários que exercemos na nossa experiência encarnatória. Todo o ensino do Mestre Jesus fora permeado por simbologia muito bem e perfeitamente arquitetada em sua metodologia iluminativa para que os ensinos ficassem registrados em essência na superação dos milênios de deturpação que sofreria. Aqui é importante destacarmos um fato sui generis referente aos textos e aos princípios colocados, sobretudo no Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, nas cartas universais, até mesmo no Apocalipse. A utilização com frequência de figuras de linguagem, de simbologia, de histórias, para secundar os ensinos que o Cristo ia ministrando, compôs um conjunto de metodologia que facultaria que, mesmo através dos séculos e dos milênios, a essência do ensino do Cristo continuasse. E é por isso que, para nós espíritas, os textos bíblicos têm e devem ter uma importância muito grande. Lembramos aqui, por exemplo, nos capítulos iniciais do livro Obreiros da Vida Eterna, do Espírito André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, aonde um espírito da mais alta hierarquia, chamado de Asclépios, ao materializar-se numa reunião na espiritualidade para atender dúvidas e questões trazidas por diversos espíritos encarnados e desencarnados, ele utilizava-se de pergaminhos da espiritualidade, aonde os registros bíblicos eram exatamente, em essência, os mesmos que nós utilizamos nas traduções bíblicas atuais. Por isso, todo espírita deve respeitar e valorizar muito os textos bíblicos. Lá na espiritualidade superior, aqueles textos que o Asclépio usava eram os que nós encontramos na carta de Paulo aos Tessalonicenses, nas cartas de Paulo a Timóteo, que lá também é citada, e em alguns textos, onde é feita a referência também aos Evangelhos, e a partir dos quais o mentor espiritual discorria um esclarecimento e uma orientação que tinha por base o texto bíblico. Então, o Espiritismo é a terceira revelação, onde a primeira está no Antigo Testamento, principalmente alicerçado nos 10 mandamentos. A segunda revelação está na vinda do Messias, o Cristo, e a terceira do Consolador que ele prometeu, que é o Espiritismo. Mas todas as três revelações formam degraus, alicerces, onde uma tem por fundamento anterior e onde todas são importantes. Então, finalizando esse comentário, quando diz aqui no final, em essência, na superação dos milênios de deturpação que sofreria, entendamos bem
alterações, modificações que, através dos séculos, as traduções da Bíblia tiveram, jamais atingiram a essência do seu conteúdo. O Espiritismo veio reviver os parâmetros divinos por meio das leis soberanas da vida, que estão no arcabouço do espírito imortal em sua consciência. Isso aqui é da maior importância, porque através da revelação espírita é que foram revividos os parâmetros, os modelos, os princípios das leis divinas e que estão no alicerce, na estrutura que é o arcabouço do espírito imortal, em sua consciência. Esse parágrafo objetiva nos chamar a atenção para algo muito importante que começará a ser tratado nos slides posteriores. É o fato de que, a partir do nosso encontro com o Espiritismo, nós somos chamados a reacender, pelo despertamento da nossa consciência, a vivência de uma doutrina, de uma religião, a religião dos espíritos, de uma forma muito diferenciada daquelas que habitualmente estivemos envolvidos ao longo de diversas encarnações. E é preciso estar muito atento a isso, para que os resquícios, as impregnações dos hábitos indevidos que alimentamos ao longo de várias experiências encarnatórias, na prática religiosa, sejam de uma vez por todas modificados, transcendidos, superados. E não nos percebamos a repetição de posturas na doutrina espírita ou na prática espírita trazidas do nosso passado religioso e prejudicando em essência todo um trabalho revolucionário que o Espiritismo se propõe realizar em nós desde que nós o permitamos. Continuando. Aos adeptos da fé imortal, sob o compromisso de reviver o cristianismo em toda a sua pulcritude espiritual, pulcritude que é beleza, grandiosidade espiritual e comportamental, cabe o dever de analisar se estão progredindo pelas leis divinas ou estacionando em crenças arraigadas do passado arquivado nas condutas atuais. Que é que aqui nós estamos sendo chamados a atenção. 2 pontos aqui importantes. O primeiro deles, os adeptos da fé imortal, os espíritas, somos chamados ao compromisso de reviver a essência da beleza do cristianismo. E, de maneira nenhuma, permitir que hábitos de crenças arraigadas do passado venham a minar os propósitos e os objetivos de conduta que a doutrina espírita traça para nós. Infelizmente, muitos irmãos desatentos começam a frequentar uma instituição espírita como frequentavam há tempos atrás
determinada religião, como um compromisso de formalismo, sem perceber que no Espiritismo isso é para mudar completamente. O Espiritismo não tem batismo, não tem padre, não tem casamento, não tem liturgia para chamar a nossa atenção para a conduta vivencial do que o Espiritismo ensina. Para que nós entremos no centro espírita e o nosso espírito esteja totalmente direcionado ao alimento espiritual que vai ser trazido para nós. Vamos estar no centro espírita, numa atividade espírita, como uma atividade rotineira, como um cumprimento de formalismo. Infelizmente, isso ocorre com certa frequência na casa espírita. A desfavor do espiritismo e do próprio espírita. Então, é preciso que crenças arraigadas do passado e arquivadas lá no nosso inconsciente não tenham mais vez nem cabimento. Crer nos parâmetros das regiões ancestrais, baseadas em culturas históricos ultrapassados, não nos cabe nos dias atuais. É por isso que o Espiritismo respeita e entende o valor e o papel de cada religião para estímulo do crescimento e da evolução do homem. Mas o espírita, aquele que travou o conhecimento e se abriu às propostas de modificação íntima que o espiritismo propicia, ele nunca mais encontrará cabimento nos hábitos e tradições religiosas do passado. Então, podemos dizer, com a mais absoluta convicção, de que aquele que de fato se identifica com o espiritismo, ele não deixa mais de ser espírita nunca, nem quando desencarnar. Porque o entendimento e o respeito que ele tem e deve sempre ter por todas as religiões não significa que ele não saiba exatamente o valor que o espiritismo deve ter na sua vida. E esse valor não poderá mais ser substituído por doutrina religiosa nenhuma, muito menos aquelas do passado dele, para as quais o seu espírito não vai encontrar mais campo de sintonia nenhuma. Prossigamos. Esforcemo-nos por sair das ideias atávicas do ontem. Ideias atávicas são aquelas ideias fosse como são, e a característica é essa, hereditárias, trazidas de outras encarnações. Esforcemo-nos por sair das ideias atávicas do ontem e adentremo-nos na visão evolucionária da qual somos portadores hoje pela veneranda codificação espírita. Então, é importante esse esforço que aqui nós somos estimulados a exercer, para ir limpando completamente toda aquela maneira repetitiva
e maçante que tínhamos de comunhão religiosa do passado, para abrirmos-nos em termos de espíritos imortais às propostas da doutrina espírita. Como aqui é colocado, visão evolucionária da qual somos portadores hoje pela veneranda codificação espírita, pela admirável codificação da doutrina espírita. Vamos agora para o último slide dos comentários que temos para compartilhar nessa noite. Necessário é aprendermos a mobilizar as energias para reconhecermos em nós onde ainda residem as liturgias psíquicas e os paradigmas ancestrais que carregamos em nossos atuais comportamentos. Vamos fazer aqui algumas reflexões desse texto para encerrar o nosso estudo dessa noite. Então começa dizendo a nós: aprendermos a mobilizar as energias para reconhecer em nós onde ainda residem liturgias ancestrais. Como é isso? Essas liturgias psíquicas e paradigmas ancestrais, modelos do passado, sutilmente podem se estabelecer nos comportamentos e nas atitudes atuais, tais como acharmos que as possibilidades de aprimoramento, de progresso e de melhoria pessoal nossa já foi alcançada ao máximo na presente encarnação. E de que esforços outros ficariam para encarnações posteriores. Eu quero aqui frisar uma diferença sutil e muito importante no conceito da reencarnação do Espiritismo e o conceito da reencarnação das doutrinas orientais, como o budismo, o brahmismo e outras. Nessas doutrinas, a caminhada evolutiva se dá pela dor e o sofrimento através da reencarnação. No Espiritismo, a reencarnação promove a eficácia do crescimento espiritual pela associação ao Evangelho do Cristo e à vivência da caridade. Modifica-se tudo. Para o espírita, o esforço máximo que ele deve fazer em cada encarnação faculta-lhe a superação de outras encarnações que seriam mero mecanismos de repetição ou de crescimento evolutivo mínimo, na medida em que nós, aproveitando bem a misericórdia trazida por Jesus no seu Evangelho, fazemos o máximo esforço da caridade e do amor ao próximo, nós nos candidatamos a uma caminhada evolutiva sem estar marcando passo. As pessoas que acreditam que a evolução é só através da reencarnação, elas marcam passo. Encarnam e desencarnam para repetir erros de formas diferenciadas. E passam milênios, como Emmanuel coloca na mensagem lá do livro Vozes de Alerta, marcando passo com a evolução medíocre. Então é preciso que esses aspectos que podem ter feito parte de nosso passado encarnatório seja dissipado, para que o Espiritismo consiga fazer em nós e por nós o ideal,
o máximo possível. Então, é nesse direcionamento que nós temos a associação de reencarnação e Evangelho do Cristo. O equilíbrio e a completude desses parâmetros nos possibilita conquistas, melhoramento espiritual que outros irmãos de outras denominações religiosas não têm todos esses instrumentos que nos são favorecidos. Concluímos assim mais esse estudo. Posteriormente estará no nosso canal no YouTube. Agradecemos a todos que possam compartilhar no Facebook e nas redes. Até o próximo estudo. Muita paz a todos.